Meu nome é Paulo Afonso Ronca, trabalho em São Paulo, no Brasil, há 40 anos no instituto chamado Instituto Splan, onde trabalhamos com crianças, jovens e adultos que apresentem necessidades especiais na condução do seu desenvolvimento. Sou professor doutor em Psicologia Educacional pela Universidade de Campinas e me sinto preocupado pela responsabilidade que tenho em trabalhar nesta primeira fase desse projeto com os professores, a quem nós precisamos dedicar todo o zelo e toda a atenção. Por que o professor? Porque o professor é o principal, o corresponsável, ator no processo de ensino-aprendizagem. Ele é que tem o dever de conduzir os alunos à construção do seu pensamento. Há um teórico chamado Hobsbawm que diz que a partir da mudança do século, essa sociedade passou por transformações espetaculares. A escola acompanhou essas transformações? Sim, acompanhou. Porém, não de forma analítica, não de forma a fazer com que essas transformações se pudessem traduzir em produção acadêmica, em produção de vida escolar. E eis o grande conflito que o professor sente. Afinal, quem sou eu? Quem é este professor de hoje? É o que deve ensinar? O que deve preparar para a universidade? O que deve ensinar a personalidade, formar a personalidade? O professor hoje vive um momento grave de autoimagem e de autoconceito. Então, o principal objetivo deste projeto inicial é a restauração da autoimagem, do autoconceito do professor. O que significa, então, restaurar? Restaurar significa restabelecer. Restaurar significa desvelar. Restaurar significa reaver. Significa retocar. Objetiva recuperar. Objetiva reconquistar, recompor, uma série de itens. Então, retomar os princípios básicos, as dimensões essenciais desse professor, que muitas vezes, pelas transformações sociopolíticas e econômicas na mudança dessa década, foram esquecidas. Ele é a autoridade máxima em sala de aula. Numa linguagem figurada, poderíamos dizer que ele é um juiz de futebol. É a autoridade máxima num campo de futebol. Porém, quando põe o pé no corredor, existem pressões de pais, existem pressões de diretores, existem pressões de supervisores, existem pressões de toda uma sociedade que exige dele produção. E muitas vezes os alunos trazem para dentro de sala de aula algo que o professor não tem como responder, não tem como fazer com que o aluno compreenda essa sociedade em grandes transformações. O professor se sente hoje pressionado pelas transformações muito fortes dessa sociedade. Se não é o professor, é o professor. Não temos saída. É nele que devemos acreditar, é nele que devemos investir, é nele que devemos colocar as nossas esperanças. Que eu acredito no professor, não tenho a menor dúvida. Ele é o principal artífice na construção do conhecimento. Só que nós precisamos sensibilizá-lo para que ele se sinta assim, para que ele sinta o seu autoconceito supervalorizado, o que não aconteceu na virada do século. Nós tínhamos, no século passado, uma escola conteudista, onde o professor era o centro irradiador do conhecimento. Uma educação chamada por um educador brasileiro chamado Paulo Freire, uma educação bancária, onde o professor depositava o conhecimento na cabeça dos alunos. Essa visão mudou. Hoje, é pela troca afetiva que o professor e o aluno vão construir juntos o conhecimento. A construção do conhecimento passa a ser um fator conjunto em sala de aula, não mais algo que venha do professor para o aluno, mas do professor com os alunos. E isso só se estabelece
pela relação afetiva. Se nós sensibilizarmos o professor, se nós mostrarmos para ele um novo conceito de afetividade que nós vamos estabelecer, que é a sua competência, nós poderemos ter professores que competentemente possam ser os coautores na construção do conhecimento e os coautores da formação da personalidade. Nós, adultos, temos muitas vezes o costume de olhar para a criança e dizer: veja lá como eles estão sem limites, veja lá como essas crianças são mal educadas, veja lá como essas crianças não estão tendo limites. Mas se elas não têm limites, por que não têm limites? Porque alguém não os deu. Então o nosso esforço é sensibilizar ao professor para que ele possa trabalhar com limites em sala de aula. Agora, limites é uma questão mundial, não é uma questão da criança. A criança não nasceu com ou sem limites. Ela nasceu para ser educada. E essa é a função primordial, principal do professor. Educar essa criança, inclusive para a questão dos limites. Mas nunca apontá-la como a responsável por não ter limites. Enfim, digamos, o mundo perdeu um pouco dos seus limites. E isso influencia diretamente, cai diretamente, funila diretamente em sala de aula. Os alunos de hoje, os jovens de hoje, terão que se adaptar a um mundo diferente. Terão que se adaptar a um novo professor. Terão que se adaptar a um novo modelo de família. Terão que se adaptar a um novo modelo de sociedade. Teremos que requalificar os papéis, fazer uma silhueta dos papéis numa sociedade em constante transformação. Menos apontar para as crianças como as responsáveis por qualquer perda de limites ou por qualquer perda de situações onde ela possa perder o controle. Porque aí nós seremos injustos com a criança. Tentar sensibilizar o professor a incorporar o seu papel, a sua importância, o seu zelo, a sua relação afetiva com os alunos. Tanto que, nesse primeiro item, o nosso objetivo fundamental é trabalhar a afetividade. Como esta afetividade pode engrandecer a sala de aula, pode engrandecer os recursos e pode dar ao professor armas, possibilidades dele trabalhar com o aluno. Ensina-se com giz, ensina-se com material institucional, com material de computadores, mas essencialmente se ensina pela afetividade.